Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ajudar muitas mulheres que sofrem com a síndrome do ovário policístico. Dr. Wilson Jacob, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E hoje temos visita? Doutora Chayene Isogai, acertei? Isso. Aí, que é nutricionista e também preparadora física, educadora física. E tá aqui hoje, né, a gente vai abrir esse espaço para falar desse assunto que é tão importante e que nossas telespectadoras pediram tanto, né, doutor? Seja bem-vinda também, doutora. Obrigada mesmo pelo convite. A gente que agradece. Tem muita coisa para falar? Tem muita coisa para falar. E desmistificar também. Muita Exatamente. coisa importante. Muito mito, né? É verdade. Você sabe que a prevalência da doença é bastante alta, né? Isso no mais mundo comum todo. do que a gente imagina. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Olha só. 7 a 10% das mulheres, durante a sua vida reprodutiva, vão ter em algum momento a doença SOP. Olha. Né? E mexe com tanta coisa, né, doutor? Mexe com a parte hormonal, mexe com a parte metabólica, né? Então, principalmente hoje, a mulher que tem SOP, ela tem uma vida mais sedentária. É verdade. Né? Então ela precisa se aplicar mais na atividade física, na alimentação, né? Para não ter alterações metabólicas. Verdade. Que a doença está relacionada com a parte hormonal e com a parte metabólica. Ah, entendi. E tem uma origem genética, né? Geralmente importante a falar genética isso também. É muito importante, tanto a epigenética como a genética, tá? Então, basicamente, a fisiopatologia da doença é uma alteração hormonal, né, que acontece no ovário. Perfeito, eu ia perguntar isso agora. Eu falo assim, o que exatamente é a síndrome do ovário policístico, né? Então, o que acontece no ovário da mulher que tem SOP? Ela tem, essas mulheres, todas as mulheres, todos os homens têm o FSH e o LH. São os dois hormônios que fazem a maturidade, o crescimento do folículo e fazem o folículo ficar maduro, faz a mulher ovular. Perfeito. E as mulheres normais, elas têm a quantidade de FSH maior que o LH. Tá? Algumas mulheres, 7 a 10% delas, têm um LH mais alto. Esse LH mais alto faz com que os folículos, os ovários, parem de crescer. Olha só. Então, o FSH é o folículo dominante. Ele vai fazer o ovário produzir um folículo dominante. Para esse folículo, quando está com 18 milímetros, o LH produz um pico de hormônio e faz a ovulação, provoca a ovulação. Só que essas mulheres têm um LH alto desde o início do ciclo. Então, ela bloqueia o crescimento do folículo porque é inativa o FSH. Olha. Tá? Então, esses folículos param de crescer lá para 8, 10 milímetros e ficam estacionados no ovário. Daí vai formar um grande número de folículos, por isso que dá o nome de ovário micropolicístico. Entendi. Nós temos uma imagem aí, talvez dá para a mulherada, o pessoal em casa. A próxima, está? Pode colocar aí para gente? Seria mais ou menos assim, doutor? Isso. Lá em cima, na parte superior, nós estamos vendo os ovários policísticos e embaixo o ovário normal, né? Então, esses folículos vão se juntando, vão ficando ali, porque eles não conseguem ter uma dominância, não conseguem crescer e eliminar o óvulo. Perfeito. Tá? Dentro desses folículos tem a parte hormonal, tem as células que a gente fala as células da teca. Dentro dessas células da teca é que quando a mulher ovula, esse hormônio masculino, que é o andrógeno, ele se torna um hormônio feminino. Existe uma mudança de hormônio ali da parte hormonal masculina para feminina. Como os folículos não crescem, não ovulam, então esses folículos produzem hormônio masculino. Se ela não está ovulando, ele não se torna feminino. Isso acaba acumulando esse hormônio masculino no organismo da mulher e isso vai provocar todos os sintomas, todos os sinais. Perfeito. Tá? Vai ocorrer uma masculinização da mulher. Ou seja, ela vai ter acne, vai ter, que são as espinhas, vai ter mais a pele mais oleosa, vai ter aumento de pelificação. Olha. Algumas até com engrossamento da voz. Olha, né? só. Então, isso tudo depende dos hormônios produzidos pelo ovário. Como o ovário está com uma alteração hormonal, acontece toda a síndrome. E toda essa mudança também, né? Toda essa mudança. Aí entra também a insulina. Aí que é o problema da insulina. A insulina também entra nesse... A hora que começa a haver essa alteração hormonal, o pâncreas começa a produzir mais insulina. E a insulina também piora essa dificuldade que a mulher tem para ovular. É uma sequência de fatores. Isso, vira uma bola de neve. Aí, tendo mais insulina no sangue,
a insulina tem dificuldade para passar, porque qual que é o que a insulina faz no sangue da mulher e do homem? A responsabilidade dela é de pegar a glicose e jogar para dentro da célula. E essas pacientes que têm ovário policístico, elas têm uma dificuldade no receptor de receber essa glicose. Então a insulina acaba sendo produzida, muita insulina, porque a glicose está alta e essa glicose continua alta e essa hiperglicemia acaba também produzindo alterações na mulher, tipo diabetes tipo 2. Olha, então realmente aí é uma bola de neve mesmo, né? Tem que cuidar. E essas mulheres que têm uma glicemia alta, elas vão ter mais apetite. E o apetite dela é mais para quê? Para doce e para carboidrato. Aí é onde? Aí vem as alterações metabólicas. Olha só. Que aí entra a doutora Chayene, que eu tô doida aqui pra ela falar pra gente também. Daqui a pouquinho, doutora, eu vou deixar aí mais pro final, pra gente desmistificar aí se a mulher que tem a síndrome do ovário policístico, se ela pode engravidar ou não, se causa infertilidade, que é uma das maiores queixas que a gente recebe aqui. Agora, falando um pouquinho com a doutora Chayene, quando a gente entra aí nessa questão do metabolismo, né, que uma coisa leva a outra, em que sentido a síndrome vai nos prejudicar? Vai engordar? O que vai acontecer? Então, boa tarde, pessoal. Como o doutor falou, essas pacientes, elas tendem a já ter um probleminha com a insulina e a glicose. Então, a gente fala assim, o que ele disse? As pacientes gostam que tem mais apetite para comer o carboidrato, o açúcar. E aí é onde entra o fator problemático, entendeu? Porque isso vai fazer com que elas já tenham uma tendência a serem gordinhas. Muitas delas são inativas e aí elas já têm essa alimentação rica em carboidratos e geralmente são carboidratos refinados, aquele carboidrato vindo do quê? De pão branco, doce, sorvete, balas, entendeu? É verdade. E até também, vou abrir um parênteses, eu sempre gosto de colocar o meu exemplo aqui. Até quando a gente tá buscando uma alimentação melhor, buscando atividade física, já é mais difícil também do que uma pessoa normal, não é? Com certeza. É uma luta. É uma luta. Mas é uma luta que você não pode... É uma luta diária, mas eu falo assim, você tem que começar. É verdade. É o que a gente estava conversando ali nos bastidores. Basta começar. É só quem faz o exercício, quem se alimenta bem... É que exato, sabe buscar uma melhor o caminho, uma boa qualidade de vida, né, doutor? Geralmente a pessoa que é mais disciplinada para fazer atividade física, ela fica mais disciplinada com a alimentação também. Consegue controlar a síndrome. Perfeito. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, primeiro intervalo do dia, a gente vai falar aí sobre infertilidade, se a síndrome do ovário policístico causa infertilidade ou se não, se você pode engravidar. Aproveita o intervalo, manda a sua pergunta. No próximo bloco, a doutora também vai falar aí de alimentação, que a gente pode evitar, que a gente pode, né, também consumir para ajudar, tá bom? Nosso bate-papo tá só começando e eu quero a sua participação, tá? Rapidinho a gente vai e volta. Tá ao vivo hoje falando sobre síndrome do ovário policístico, um assunto aí, né, que vocês pediram bastante pra gente comentar, inclusive para ajudar vocês. Daqui a pouquinho vou começar a fazer as perguntinhas. Vamos falar um pouquinho agora, doutor, um pouquinho de como funciona, dos sintomas. O senhor tocou aí um pouquinho no assunto dos sintomas. Coloca a próxima tela aí pra mim, está fazendo o favor? Aqui, olha, eu tenho aqui atrasos na menstruação, aumento de pelos no rosto, seios e abdômen, acne, obesidade. Foi até aí uma cartilha do governo do estado, né? É importante a gente falar desse assunto, até o próprio governo também incentivar a falar desse assunto, né, doutor? Claro, é importante. Então, tudo isso aí, Samara, é decorrente do quê? Do aumento de andrógeno do sangue. A mulher tem uma hiperandrogenemia. Então, esse aumento de hormônio masculino vai produzir todos esses sinais aí. A espinha, o aumento de pelificação, né? O aspecto meio diferente do convencional, muito parecido com o homem, né? O abdômen da mulher fica muito parecido, masculiniza a mulher. Olha. Entendeu? É tudo por causa dos hormônios que estão no ovário. Em excesso são os hormônios masculinos e está faltando o hormônio feminino. Perfeito. Tá? Então, a doença é caracterizada por quê? Pelo ovário micropolicístico, pela hiperandrogenemia e pela irregularidade menstrual, porque ela não consegue ovular. Os folículos não crescem, eles ficam parados no ovário e isso provoca uma anovulação.
Então, essas mulheres têm ciclos irregulares, às vezes menstrua a cada 90 dias, tem esses ovários que parecem um cachinho de uva cheio de folículos e tem todos esses sinais típicos de homem, que é a masculinização da mulher. Né? Então, nós precisamos atacar aí nessa parte, a parte hormonal. Então, o paciente que quer tratar, ele tem dois caminhos. Ou ele vai fazer um tratamento para engravidar, né? É a pergunta que mais chegou aqui. Se pode engravidar. Isso, pode engravidar, mas primeiro tem que acertar o IMC, né? O IMC. Isso depois é que a doutora Chayene. Entendi. Então, tem que tratar o IMC. O IMC geralmente é 30, 31, 32, 35. Nós queremos que esse IMC caia para 25. Olha. Né? Aí tem que ter disciplina de alimentação. A doutora Chayene vai falar sobre isso. Se ela quer engravidar, o que a gente faz? A gente dá até uma pílula para ela, pelo menos uns 3 meses, para acertar a parte hormonal, para melhorar a masculinização dela, para ela se tornar mais feminina. Isso vai controlar o quê? O apetite dela, o metabolismo da mulher, com a pílula anticoncepcional. Aí depois de 3 meses, a Chayene já deixou a paciente com o IMC normal, a gente para a pílula e vamos dar um indutor de ovulação, para induzir a ovulação, porque ela não ovula. Então, a gente vai dar um indutor de ovulação para ela ter um folículo maduro, para ela ovular, para engravidar. E durante o tratamento também, a gente tem que pensar no marido. Então, o marido começou o tratamento, a coisa é mais ou menos casada. Faz um espermograma, se o espermograma não está bom, também o marido vai com a esposa na doutora Chayene, cuidar da parte também do espermograma, porque o espermograma tem muita relação com o sedentarismo, com o IMC mais alto. Olha, só, é importante a gente falar de tudo isso, né? Então, o tratamento é do casal, a gente tem que ver a coisa como um casal, né? Se ela quer engravidar, depois ela vai fazer um tratamento para induzir a ovulação. Se ela não quer engravidar, ela vai continuar com a pílula anticoncepcional. E com a orientação da disciplina de alimentação e disciplina atlética, ela vai ter uma vida normal. Perfeito. E agora sim, falando de alimentação, falando de como a gente pode conviver, né, com a síndrome, mas assim, de uma maneira bem melhor, né? O que a gente deve evitar? Vamos começar a falar do ruim. O que a gente tem que cortar aí da nossa vida, doutora? Então, nós temos que cortar, como o doutor disse, essas pacientes, elas têm uma grande tendência a desenvolver uma resistência à insulina e, consequentemente, uma diabetes tipo 2. Então, o que é recomendável hoje? Diminuir a ingesta de carboidratos, principalmente os refinados, carboidratos simples. Dar preferência por um carboidrato derivado de integrais. Eu falo assim, para todos os meus pacientes que pensem uma alimentação saudável hoje, é a alimentação da feira. Alimentação de produtos naturais. Então, vai lá, se for possível, os orgânicos, melhor ainda. Então, vamos lá na feira, vamos comer mais verdura, mais fruta, né? Procurar as verduras escuras aí, que são ricas em ferro. Que legal. E isso aliado também ao exercício físico. Porque eu falo assim, os estudos mostram muito hoje que se a paciente perde 5% do seu peso corporal, ela já melhora muito os sintomas do SOP. Então, assim, é questão de engrenar aí nessa vida saudável, que depois você já não consegue mais ir para o caminho. Que bacana. E uma vez que essa mulher foi diagnosticada com a SOP, né, e vai buscar ajuda, vai buscar tratamento, em quanto tempo? É a longo prazo? Quanto tempo ela já começa, assim, em um prazo de 1 ano, por exemplo, ela já consegue atingir seus objetivos de, por exemplo, engravidar, né, ou até de perder peso? Como funciona? Isso, assim, é difícil falar o tempo. Isso vai depender do empenho dela, né? É aquilo, se ela se empenhar a se alimentar de uma maneira mais saudável e, consequentemente, fazer o exercício junto, pode ser que em 1 mês ela já tenha aí Olha, tá vendo? Resultado. E tem que começar, né? Dar o primeiro passo. Samara, a gente precisa... aí entra a nossa parte. A gente precisa determinar como é que está a reserva de óvulos dela. Entendeu? Se a reserva de óvulos dela estiver muito baixa, se ela não tiver esse 1 ano para tentar entrar no eixo, a gente tem até que pedir uma ajuda do endocrinologista. Olha só. Para dar um medicamento, uma sibutramina, uma Saxenda, um Ozempic, alguma coisa assim, para ajudar para a coisa ir mais rápida, se a reserva estiver baixa. Se a reserva ovariana estiver normal, quer dizer, ela tem aí mais 2 anos, 3 anos pela frente para engravidar. Com saúde. O ideal seria a gente conseguir isso no prazo de 6 meses a 1 ano no máximo. Olha só. Né?
Que também nem muito de uma vez, porque senão depois ela perde tudo e ganha tudo. Então a coisa tem que ser compassada e ela tem que viver essa melhora, essa busca por uma vida mais saudável, né? É verdade. Eu gosto muito de falar assim, eu ressalto muito que vamos pensar numa alimentação não só porque você quer engravidar ou porque você está grávida, mas uma alimentação que você tenha uma vida, uma longevidade com qualidade, né? É até interessante falar, porque às vezes se não for o objetivo da mulher engravidar naquele momento, a gente está falando de saúde, né, doutor? De prevenir também. Depois ela se disciplinando com a atividade física, que a gente estava falando ali. Isso vai ser um espelho para os filhos, né? Com certeza. Então ela vai comer melhor, vai deixar de tomar um refrigerante, tomar um álcool, tudo isso aí os filhos vão estar acompanhando na vida deles para... Exato. E até a próxima tela que a gente tem ali é justamente de álcool e tabagismo. Eu gostaria que vocês falassem aqui, até a doutora Chayene também, o quanto é importante, né, a gente abrir esse alerta aqui, porque vira e mexe a gente fala aqui no programa, a gente fala de saúde e sempre a gente bate na mesma tecla, tabagismo, álcool, quanto isso é prejudicial para quem tem síndrome do ovário policístico, não só para síndrome, exatamente, né? De uma maneira geral. O tabagismo e o álcool hoje, eu acho que assim, se espelha para todas as patologias, aí não só para o SOP. A gente sabe que o álcool e o tabagismo é tóxico, é inflamatório, aumenta as citocinas inflamatórias do organismo e acaba prejudicando a paciente só, porque ela já tem um organismo inflamado. Então, ela aumenta a concentração dessas citocinas inflamatórias e acaba prejudicando totalmente o tratamento e desencadeia, e pode até desencadear doenças cardiovasculares, hipertensão. Existe, para o lado do homem principalmente, tem trabalhos provando que de 1950 e trabalhos de hoje, o número, a concentração de espermatozoides diminuiu 50%. Olha só. Porque o homem de hoje, ele tá bebendo mais, está fumando mais, não está comendo mais errado, não está fazendo atividade física, está sedentário. A poluição do que nós vivemos hoje, né? O mundo está mais poluído. Tudo isso está fazendo com que a concentração de esperma do homem está caindo também muito. diminui. Olha só. Então, muitas vezes o casal vai no consultório, a mulher não tem nada, mas o problema é o homem. Olha só, importante também falar desse assunto. Deixa eu ver aqui, boa tarde, Samara. Eu fiz tratamento sobre ovário policístico, porém, agora apareceu um mioma, mas é pra fora. Pergunta pro doutor se tem algum problema, se é algo perigoso. Deixa eu ver. A Suzy de Ribeirão dos Índios, doutor. Não, Suzy, não é um problema. O mioma para fora do útero, ele é externo, então ele não vai comprimir o bebê, que o bebê vai ficar dentro do útero. Não faz nada, só faz um controle semestral para acompanhamento. Perfeito. A Sueli de Araçatuba, doutora, tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver, acho que até fugiu um pouquinho do assunto, mas vamos ver se a gente consegue ajudá-la. Para quem tem gastrite, meu estômago está muito dolorido. Farinha faz mal? Ela está perguntando, doutora. É o que entra. Farinha branca, a gente fala, hoje em dia os carboidratos refinados, eles aumentam a inflamação do organismo. Então, como que é o nome da... Deixa eu ver aqui, a Sueli de Araçatuba. Sueli. Então, Sueli, vamos lá procurar os cereais integrais, né, derivado de uma aveia, uma granola ou um pão integral, que eu acho que vai ajudar. Já, né? Doutora, olha só, a Neia de Teodoro Sampaio. Passei por uma cirurgia recente, tirada de um cisto de 12 centímetros. Ele pode voltar? Amo o seu programa, Samara, ela tá falando. Que legal. 12 centímetros, ela operou e tirou. Não, esse cisto não vai voltar mais, né? Mas ela tem que fazer um controle no resto, no ovário, né? Então, como ela já teve um cisto, se for cisto hemorrágico, isso é um detalhe importante. As pacientes que têm SOP, elas têm mais chance de ter cisto hemorrágico. Perfeito. Então, quem tem SOP, não vai engravidar, tem que tomar pílula, porque tomando pílula, ela vai prevenir o cisto hemorrágico, tá? Se for um cisto hemorrágico, ela tem tendência a ter cisto hemorrágico, e geralmente a paciente SOP faz mesmo, tá? E o cisto hemorrágico, normalmente, se faz repouso, medicamento, resolve. Alguns casos tem que operar. Mas é importante passar por uma avaliação médica também. Isso, sempre procurar um especialista, um ginecologista para fazer um acompanhamento. A Elinete de Novo Horizonte, achei interessante a pergunta dela. Queria tirar uma dúvida. Existe diferença entre SOP e cisto no ovário? Se sim, qual? São os mesmos tratamentos? Ela está perguntando. Então, tem diferença? Então, tem diferença sim. A mulher que tem cisto no ovário, o ovário policístico, por exemplo, se ela não tem atraso menstrual, se ela ovula,
E se ela não tem hiperandrogenemia, ela não é considerada SOP. Ela só tem um cisto lá no ovário. Esses cistos eles podem ser únicos ou podem ser múltiplos. Mas se ela não tiver aumento de andrógeno no sangue, se ela não tiver atraso menstrual, ela não está considerada como SOP. Porque são 3 critérios para ter SOP. Ovário policístico, hiperandrogenemia e menstruação irregular, tá? Que são mulheres anovulatórias. Se ela tiver 2 critérios, já é considerado SOP. Tá? Agora, se ela tem só o ovário micropolicístico e ela não tem os outros 2 critérios, não é SOP. Não é. O ovário policístico, provavelmente ela deve ter ovulação mensal e isso não vai atrapalhar em nada a vida dela com relação à reprodução. Perfeito. Rapidinho para a gente encerrar aqui, doutor, eu queria até agradecer a presença de vocês aqui hoje. Nosso tempo aqui é mais curtinho, né, para a gente comentar do assunto, mas eu sempre gosto de frisar, né, que o doutor tem aqui em Presidente Prudente um espaço muito agradável e um espaço imenso também que eu fui lá conhecer para atender e ajudar todas nós, né? E o que é o Espaço Humanizare, doutor? Conta aí para o pessoal. O Espaço Humanizare é um espaço que a gente criou dentro da nossa clínica para ter outros especialistas que agreguem, né, ao nosso trabalho para a gente ter resultados melhores. Tá? Então, nós temos lá psicólogo, temos psiquiatra, temos a doutora Daiane, a doutora Chayane, que é especialista na parte, além de ser especialista na parte nutricional, ela é educadora física, então ninguém melhor completo, que ela, né? para poder cuidar das nossas pacientes, né? Porque ela já pega na educação física e já pega na nutrição. Já pega na orelha Já também. pega na orelha. E se for possível, já pega o casal, né? Se o casal tiver. Tá? Então, é um espaço muito legal que a gente criou para trazer os colegas trabalhar com a gente, para a gente agregar resultados. Muito bacana. Convido todo mundo, então, a conhecer. Vai passar aqui na tela também para vocês a rede social, tem site. Convido a doutora também a voltar um dia, só para a gente tricotar aqui, com certeza, entre mulheres, tricotar um pouquinho e falar mais aprofundado dessa parte da alimentação, Sim. que eu acho de suma importância. O espaço está sempre aberto. Com certeza. Espero você lá também, Samara. Ai, pode deixar. Já fui lá, né, doutor? Já tô aí no caminho. Vamos cuidar dessa síndrome. Mais algum recado final, doutor? Não, acho que é isso, né? Acho que é importante a mulher se cuidar, porque ela cuidando dela, do marido, ela vai estar cuidando da fertilidade dela, né? Com E da certeza. saúde dela, porque a fertilidade e a saúde andam juntos, né? Hoje você sabe que em alguns países da Europa, o homem vai numa clínica fazer um check-up, o primeiro exame que eles pedem, espermograma. Aí, tá vendo? Se o espermograma não está bom, é porque o homem tem algum problema. Então, a saúde está ligada à reprodução. Com certeza. Então, é importante a gente estar cuidando da saúde de vocês. A reprodução está sendo cuidada também. É verdade. Obrigada pela presença sempre, doutor. Obrigado eu. Até mês que vem. Até em breve, viu, doutor? Até em breve.